Olá pessoal, o objetivo deste vídeo, seguindo o tema da liberdade, discutir a liberdade em Spinoza. Spinoza, então, filósofo do século XVII, vai rejeitar a ideia de liberdade enquanto livre-arbítrio, a liberdade pura de que eu posso fazer o que eu quiser, as minhas decisões, eu que tomo, e isso é liberdade, pura e simplesmente. Ele vai colocar outros fatores para pensar a liberdade. Para discutir, então, a liberdade, o Spinoza vai lá atrás, na antiguidade, no estoicismo, buscar uma maneira de pensar o mundo e, a partir disso, compreender a nossa própria liberdade. Primeiro, então, lá nos pensadores estoicos, tem a noção de liberdade enquanto uma ação conforme o logos, a nossa razão, e a physis. Physis aí, a ideia do mundo físico grego. A nossa liberdade está relacionada à nossa razão e as próprias leis do mundo, as leis internas da razão e as leis do mundo físico, as leis da physis. O homem, no pensamento grego antigo, faz parte do cosmos, não é um ser separado. As leis do mundo organizam nossas próprias leis. Então, entender isso. E nessa visão grega, o universo é organizado, né, ele é equilibrado, ele tem uma forma de ser que funciona dessa maneira e não pode não funcionar dessa maneira. De forma geral, esse pensamento estoico tem como máxima viver conforme a natureza. As leis da natureza indicam, de certa maneira, como a gente deve viver. Então, para Spinoza, Deus, né, ele vai pensar um Deus, mas não da maneira, né, de uma forma humana. Ainda que tipo, ele faz parte de uma tradição judaica, ele é influenciado pelo pensamento judaico, porém ele vai fazer algumas diferenças de como o pensamento judaico-cristão vem pensando a ideia de Deus. Deus central aqui para ele, mas não como ser do além, que está transcendente, mas Deus enquanto aquilo que constitui tudo aquilo que está na Terra. Tudo aquilo que existe, de alguma maneira, é parte de Deus. Deus, então, enquanto substância que forma o mundo. Tudo no universo é formado por Deus. Essa é a ideia chamada de panteísta, de que tudo é Deus. E Deus, né, tem a liberdade absoluta, porque nada constrange Deus de fazer as coisas. Nada impede que Deus faça tal coisa. Né? Deus não é como um ser como humano, de intenções, etc. Mas é toda essa ordem do mundo. Isso é Deus na visão do Spinoza. Tanto que ele acaba sendo expulso da sinagoga, entra em conflito com as ideias judaicas, os judeus não aceitam ele para falar que isso é um ateísmo, etc. Mas ele está repensando essa ideia de Deus para justamente pensar liberdade, né? Não está jogada a ideia de Deus aqui, pura e simplesmente. Que ele está pensando, Deus é um ser totalmente livre, nada constrange. Né? E justamente essas ações livres de Deus, elas são determinadas pela própria natureza de Deus, que é ser livre, que é o que constitui tudo. A liberdade, então, seria a nossa potência, né, interna, natural, de autoconservação. Os seres buscam se preservar. Conatos, essa é a ideia que ele vai trazer, esse conceito, essa autopreservação, autoconservação. Se observar na natureza, os seres buscam se preservar, tanto a si mesmos quanto a própria espécie. Então, o homem, como um ser desse mundo, também busca, né, manter a sua espécie e se autoconservar. Ninguém busca a morte pura e simplesmente. Pelo contrário, busca a vida, se manter vivo e manter a sua própria natureza de alguma maneira. Aí o conhecimento racional, então, ajuda justamente o homem a distinguir quais os desejos realmente fazem parte da minha própria natureza e quais desejos, na verdade, estariam me enganando. Algo que eu acho que eu queira fazer, mas de fato eu não quero. O mundo está me constrangindo
a pensar que eu quero fazer tal coisa. Pode ser desde outra pessoa, uma ideia que vende em propaganda, um estilo de vida que todos dizem que tem que ser, mas não é o que de fato eu quero. Então o que ele está buscando é isso através da razão, observar o mundo, conhecer a si mesmo, conhecer o mundo e com o uso da razão, sem esquecer as paixões, pelo contrário. Para Spinoza, as paixões são essenciais. A gente tem desejos, quer fazer coisas. A questão é tentar descobrir, através da razão, quais desejos estão de acordo com minha própria natureza, com aquilo que eu sou, que ajuda a minha autoconservação e autopreservação, e aqueles desejos que podem até me destruir ou me entristecer, fazer algo que eu não quero fazer, ser constrangido a algo que só me entristece, em vez de aumentar a minha potência de ser, em vez de eu, de alguma maneira, me expandir. Aquilo que, pensa quando você está fazendo alguma coisa que você gosta e você fica feliz, né? Essa felicidade tem a ver com isso. A liberdade seria isso, usar da razão para entrar naquele desejo que só faz eu expandir, ser mais feliz e estar tá vivendo conforme minha própria natureza, com meu próprio ser. Um conhecimento adequado com o qual de fato eu vou poder ser livre de verdade e não escravo de outros ou de desejos que venham de outros. Então aqui ele associa a liberdade, né, com os sentimentos. A gente tem alegria, que quando a nossa potência de ser se realiza, a gente faz algo que a gente gosta, tem retorno em relação a isso. Pensa, por exemplo, lá no jogo que você ganha, é um jogo que você gosta e você ganha e você vai bem, aquilo se realiza, dá uma felicidade, aumenta a sua potência. E a tristeza é quando a sua potência é diminuída, né? Quando você faz algo que outra pessoa quer que você faça, mas você de fato não quer fazer aquilo, ou algo que aparentemente você acha que você quer fazer, mas no fundo só gera mais tristeza, só piora a sua condição enquanto ser. A gente pode pensar até, por exemplo, em vícios, etc. Algo que você acha que, eu quero usar tal coisa, beber uma bebida que eu acho que vai aumentar minha potência, mas talvez no fundo esteja só piorando a sua situação. É algo que é imposto sobre você, não é uma coisa do seu ser, da sua natureza, não aumenta a sua potência. Pelo contrário, só diminui. E aí você vai estar agindo não por liberdade, mas por forças que não forças próprias. Um desejo que não é desejo da sua natureza, né? Ou sei lá, uma profissão que de fato não queira fazer, mas que dizem que é uma profissão de sucesso. Aí você corre atrás, faz todo esforço, mas não se sente realizado, não sente seu ser expandido, não sente alegria nenhuma. Então você não está agindo por liberdade. Tem uma pressão, né? Tem alguém constrangindo você a fazer aquilo. Então alegria e liberdade tem relação com a nossa própria realização do desejo de nosso ser, nosso aumento ou perca de potência. Se eu ganho potência, alegria. Se eu perco potência, tristeza. E aí, para encerrar, é uma frase do Spinoza para pensar sobre a liberdade. Disse livre, a coisa que existe exclusivamente pela necessidade de sua natureza e que por si só é determinada a agir. De maneira geral, a ideia é essa, pessoal. Apresentar rapidamente, sem muitas delongas, para despertar curiosidade e pensar, né, sobre Spinoza, sobre liberdade, sobre aquilo que de fato nos realiza enquanto ser, e que a gente busca, né, e pensar a liberdade de uma maneira até mais complexa, que obviamente tem coisas que a gente não pode decidir, mas dentro daquilo que a gente pode criar, pensar, refletir, né, buscar se realizar, se expandir e unir nossos afetos com nosso pensamento, essa é a ideia. Espero que tenha dado para entender minimamente. Tentei ser mais direto dessa vez. E é isso aí, pessoal. Valeu!